Boa noite, queridas! Hoje é a nossa aula de moda e tendência. E o que é moda? Vem do latim modus, ou mode, que é do francês costume. A moda não é uma tendência de consumo, segundo a Wikipédia. Se você jogar no Google, é o que vai aparecer. Não é. A moda evoluiu com a história e é reflexo da cultura de onde pertence. É uma forma de comunicar-se e popularizou-se com a burguesia porque queria se parecer com a nobreza. Moda não é estilo, não é tendência e não é modismo. A moda é um fenômeno sociocultural que move uma economia global que cresce a cada ano e expressa valores da sociedade, com hábitos e costume de uma eternizada época. Então, a moda é reflexo da nossa sociedade. Isso envolve todas as tendências que são participantes desse movimento. A moda compreende mudanças sociológicas, psicológicas, estéticas, intrínsecas à arquitetura, arte visual, música, religião, política, literatura, perspectiva filosófica, decoração e vestuário. Moda não é só roupa. Moda são mudanças, são tendências, modas são reflexo de movimentos do que está acontecendo na sociedade. A criatividade é o principal combustível da inovação, que cumpre a função de redesenhar em permanência os contornos do espírito do tempo. O que é o espírito do tempo? Espírito do tempo a gente chama de Zeitgeist. É uma palavra em alemão que é como se fosse o sopro do tempo. Então, você pega aquela parte e é o Zeitgeist. Por exemplo, como se fosse um feeling de algo que vai acontecer. Agora, por exemplo, a gente está vivendo essa época de pandemia, então as pessoas que estão conseguindo prever o que vai acontecer depois, ter essa percepção, são pessoas que conseguem captar o espírito do tempo. E o que é tendência? Do latim tendentia, tender ou ser atraído, pensar no futuro. Carol Garcia descreve tendência de moda como um conjunto de itens de vestuário considerados como o conceito de vestir. A tendência de moda é caracterizada pela temporalidade e massificação. A tendência de moda é aquela tendência que começa na passarela, aí passa para alguns magazines, até chegar nos magazines tipo Torra Torra, e a gente vê na rua e não aguentar mais ver. Isso é uma tendência que cai na massificação. E a temporalidade é um ciclo curto. Tem uma durabilidade de 3 meses, 6 meses. Por exemplo, o neon. Quando surge, todo mundo quer usar, todo mundo usa, e chega uma hora que você não aguenta mais ver, até que você dá fim àquela blusa, porque você não aguenta mais ver aquela peça. E isso é uma tendência de moda que sofre massificação. Entra também em ciclo de produto, só que a gente não vai ver isso agora. Vocês vão ver isso em outra aula, por isso que eu vou fazer só uma pincelada para vocês entenderem as diferenças de moda, de tendência e das tendências de consumo. Repertoriar, mapear, classificar, identificar, descrever, acompanhar as mutações das tendências de fundo, dos valores dos comportamentos, torna-se uma forma de conferir sentido e abarcar a complexidade da cultura contemporânea. Isso é você identificar as tendências, você conseguir mapear tudo que está acontecendo. E quais são os tipos de tendência? Mega tendências, que é duração de mais de uma década. Macro tendência, duração de até uma década, normalmente dura 5 anos. E as tendências de moda ou estética, que é uma média de 6 meses, que são as tendências, por exemplo, do neon, do verde menta que a gente viu o verão passado, o açafrão que a gente viu,
que é aquele amarelinho, que é um amarelo mais queimado. O ano passado a gente usou o xadrez príncipe de Gales, usou vermelho. Então, isso são tendências de moda, que eu não vou entrar no mérito, porque vocês conseguem ter acesso. Quem tem um pouco de feeling consegue pesquisar e sabe onde tem. Até no Instagram a gente consegue verificar o que é tendência, porque a gente começa a ver muitas vezes. Agora, uma mega tendência e uma tendência de consumo é a duração de mais de uma década. Por exemplo, sustentabilidade é uma mega tendência. Tá vindo já faz mais de uma década esse movimento. E, por exemplo, uma macro tendência ou micro tendência, os movimentos de empoderamento. Há 5 anos atrás, a gente não via esse empoderamento, essa militância, essa aceitação, por exemplo, a militância do plus size, de aceitação, de empoderamento, de autoaceitação. Outra coisa que também pode ser classificada como uma micro tendência ou macro tendência de consumo são as tendências do aumento de produtos de autocuidado, de aumento de produtos, por exemplo, de aplicativo de meditação, os fitoterápicos, eventos de meditação, eventos de conexão consigo mesmo, que eles chamam de wellness, W-H-E-L, que são os movimentos de bem-estar. Essa é uma tendência de consumo também. Então é isso, essas são as diferenças. O objetivo da aula é fazer com que vocês entendam essas diferenças do que é uma tendência de moda e do que é uma tendência de consumo. Porque a tendência de consumo, ela vai definir a tendência de moda. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia. Isso vai permear o consumo dos próximos tempos. Então, as pessoas vão rever o consumo, as pessoas vão rever a forma de se vestir, rever a forma de comprar, rever a forma de se enxergar e começaram a perceber que tem que se cuidar, que tem que valorizar a saúde. Por exemplo, uma tendência que a gente viveu, que já tá caindo, que é a tendência do culto ao corpo, de excesso dessa onda fitness, de suplemento, essas blogueiras fitness. Aí o que tá acontecendo agora? A gente tá vivendo a era da aceitação. Ah, tá tudo bem ter uma gordurinha, tudo bem ter uma estria, tudo bem ter uma celulite. Então, sempre uma tendência se contrapõe à outra. É isso que eu quero que vocês guardem dessa aula. Eu não vou ficar falando de tendência de moda, não vou ficar falando da cor da próxima temporada, porque isso vocês têm, assim, obrigação de saber. Não obrigação, mas a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo. Porque a tendência de moda, ela muda muito rápido. E a gente precisa estar atento. E a cronologia, né? Como que surgiu essa coisa de tendência de moda? Bom, o surgimento da moda foi no século 14 e 15, né? Com a diferenciação do feminino com o masculino, que até então eles se vestiam de forma igual. Isso vocês vão ver em História da Moda. Aí teve a ascensão da burguesia, aí no século XVI, revolta dos camponeses, em 1860, século XIX, máquina de costura, foi invenção, aí início do século XIX, Charles Frederick Worth, ele lançou o conceito de maison, que é o costureiro que dita a moda. Isso vocês vão ver em História da Moda, História da Indumentária, mas é só para vocês terem uma noção. Aí teve a ascensão do prêt-à-porter, que é do pronto para vestir. Aí teve a moda dos 100 anos, que daí a gente viveu o período de 1900 a 2000. Teve o conceito de estilista industrial. Os baby boomers, que foi no pós-guerra, que a moda mudou muito no pós-guerra. As lavanderias, as tinturarias com o movimento hippie começaram também a fazer diferenciação de tecido. Teve a invenção do fio de poliéster, de poliamida.
Em 1980 foi descoberta a lycra. E aí, em 1980, teve os conceitos de moda e antimoda, que foi quando surgiram as tribos urbanas. E a moda passou a não sair só das passarelas, passou a sair das ruas, que foi quando teve o movimento punk. Começou um pouquinho com o movimento hippie na década de 70, mas na década de 80, com o movimento punk, isso acabou se consolidando, que a moda sai das ruas também. Aí surgiu o termo trendsetter e cool hunter, que são os pesquisadores de tendência. Cool hunting seria os caçadores do que é cool, do que é legal. E os trendsetters também são os caçadores de tendências. E onde vocês podem pesquisar? Em sites confiáveis, WGSN, que é o portal de tendência, Mundial, Use Fashion, que é o portal de tendência do Brasil, eu já fui assinante, eles antecipam tendências em 1 ano e 6 meses. Praticamente 2 anos antecipadas as tendências, então eles já estão, a gente está no inverno 20, eles já estão no verão 22, para vocês terem uma ideia, 20, 21, 22. Aí o Pinterest tem bastante novidade, eu sei que vocês adoram. Instagram, Odds, que é o blog do Dario Caldas, Observatório de Sinais, que ele é genial. E esse Science of the Time. E quem são as pessoas? Dario Caldas, que é um guru de tendência, sociólogo. Tem livro dele na biblioteca, chama Observatório de Sinais, que ele trabalha com semiótica, com tendência. Lilian Patti, que é uma consultora de moda, crítica de moda. Glória Calil. Renata Abranches, que é uma pesquisadora de tendência, trabalhou para a Farm. Então, são pessoas que são confiáveis. Não é aquela blogueirinha da esquina que começou a falar o que é moda. Então, é isso que vocês têm que refinar a pesquisa de vocês. O Dario Caldas, eu fiz um curso com ele em 2013. Em 2013, chamava Como Comunicar Tendências. O curso, ele falava do fast e do slow. O fast é o excesso de tecnologia, com o slow, que é a compota da vovó, o pão caseiro, o artesanal. Então, isso foi em 2013. É uma macro tendência, que é uma tendência de 10 anos. Então, a gente tá vivendo até hoje tendências que ele falou lá em 2013. E agora, 20 de março, eu fiz outro curso com ele, online, né? Porque já tinha começado a quarentena. Ele falou de muitas tendências de consumo que vão mudar, falou alguma coisa da pandemia também. Então, a gente tem que ficar atento, que tudo vai mudar na forma de consumir. Então, nós, designers, precisamos estar atentos aos movimentos da sociedade. Esse é o nosso papel. Isso é pesquisar tendências. E a nossa bibliografia: Observatório de Sinais, Império do Efêmero, Doris Treptow, Inventando Moda, Criatividade, do Predebon e da Faiga. É isso aí. Obrigada e até mais.